Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu trouxe uma entrevista com Aline e Júlia, que são doutorandas aqui em Portugal. Elas vão contar para a gente como foi que surgiu a ideia de vir fazer o doutorado aqui, como é o dia a dia e também como é a importância do inglês no dia a dia de um doutorando aqui em Portugal. Se você já sonhou em vir fazer doutorado aqui em Portugal, então fica com a gente para vocês conhecerem as histórias das meninas e se inspirarem. Elas também estão com um curso aberto, o Mapa do PhD com Bolsa. Nesse curso, elas ensinam o passo a passo para você conquistar sua bolsa de doutorado aqui em Portugal. Eu sou a professora Lorena Luna, sou professora de inglês há 13 anos e há 5 anos eu preparo para todas as provas de proficiência de mestrados e doutorados. Então, gente, hoje a gente está aqui, né, com a Aline e Júlia, que elas são doutorandas aqui em Portugal, e elas vieram contar para a gente como é a vida, né, do doutorando, como surgiu a ideia de vir aqui para Portugal, os desafios de fazer doutorado em outro país e também os desafios com a língua inglesa que elas tiveram aí nesse período, dentro da academia, como também para fazer apresentações e em congressos e coisas desse tipo. E também elas vão falar um pouco sobre as bolsas, como é que funcionam aqui as bolsas de doutorado, e elas estão com um curso com as inscrições abertas para quem quer vir fazer doutorado aqui em Portugal. Então, bem-vindas, meninas. Obrigada por aceitar o convite. Imagina, Obrigada a Lorena. você pelo convite. É um prazer estar aqui, né? A gente que agradece. Queria começar a perguntar para vocês a formação de vocês, né? Como foi que tudo começou, da graduação, mestrado no Brasil e a área de vocês de estudo. Sim, eu sou de São Paulo e eu fiz oceanografia em Santos, numa faculdade que eu acho que nem existe mais, mas era uma faculdade pequenininha. Depois eu passei um tempo trabalhando, só que aí eu sabia que eu gostava da área acadêmica, então eu fui fazer um mestrado no Rio, e foi quando a gente se conheceu. E depois, aí eu fiz um mestrado em geoquímica ambiental, e aí depois, quando eu acabei o mestrado, eu queria continuar no doutorado. Eu estava muito desmotivada no Brasil, porque meu mestrado não foi uma experiência boa para mim. Uhum. E eu sabia que para evoluir, para crescer, eu tinha que ir para outro lugar. E eu sempre tive essa vontade de morar em outro lugar. Então comecei a pesquisar lugares onde era mais tranquilo de conseguir um visto, né? E de que eu achava que a adaptação ia ser melhor. E foi assim que eu vim parar em Portugal. Primeiro eu vim como pesquisadora visitante num instituto aqui em Lisboa. E aí eu comecei a aplicar para a bolsa de doutorado aqui em Portugal. Eu falhei 2 vezes, não consegui. Aí na terceira vez eu consegui. E então agora eu faço meu doutorado em Ciências do Mar aqui em Portugal. E é isso. Estou no meu terceiro ano já. Terceiro ano. Então, você Bom, está expert nas bolsas, né, Aline? É, falta um ano só. só falta um ano. Bom, eu também sou oceanógrafa, sou de São Paulo, mudei para o Rio de Janeiro para fazer minha graduação lá. E aí foi quando eu conheci a Aline, que ela já estava na fase final do mestrado dela, e eu estava explorando os laboratórios, o que eu queria fazer. Então, eu tinha encontrado esse laboratório que eu gostava muito de mudanças climáticas, coisas nesse sentido, e decidi fazer iniciação científica lá. E aí foi também por causa disso que eu decidi, com isso que eu decidi fazer meu doutorado. Mas antes, eu queria fazer o meu mestrado, e por causa dessas iniciações científicas que eu fiz durante a graduação, eu já tinha certeza que eu queria seguir a área acadêmica. Eu até cheguei a fazer estágio em né, na indústria, mas eu não gostei. Eu percebi que eu gostava de ver ali, de colocar a mão na massa e de ver os resultados e de interpretar os dados. Então eu já sabia do que eu queria. E aí desde então eu já corri atrás de várias experiências que eu acreditava que iam ser úteis para o meu currículo, mas nunca imaginei que eu teria o potencial e que iria conseguir fazer o doutorado fora do Brasil. E esse sempre foi o meu sonho, né? De morar fora do Brasil.
Eu já tinha tido uma experiência de morar fora e eu gostei muito. E também desacreditava que eu poderia crescer assim no Brasil. Então, durante o meu mestrado, decidi fazer em São Paulo, perto dos meus pais, que eu pensei que seria uma maneira de ficar perto da família antes de mudar para fora. Então, eu sempre tive essa sementinha de quero ir para fora, mas não sei se eu consigo. E sempre em busca, né? Engrandecer meu currículo para ir. E a Aline já tinha vindo para Portugal e ela sempre me falava: faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, vai que você consegue e tal. Então a gente foi se ajudando, até depois isso vai ser o gatilho para a gente falar de como surgiu a ideia da gente lançar, fazer um curso, né? Eu terminei o meu mestrado, eu já sabia que eu queria sim vir para fora. Tentei diversas bolsas na Alemanha, na Áustria, tentei outras em Portugal. E até que essa que Portugal era onde eu queria vir, enfim, por diversos motivos, deu certo. E aí a gente voltou a se reencontrar, então a gente mora as duas em Lisboa, a gente trabalha no mesmo laboratório, faz o mesmo programa de doutorado, e é isso, tudo dando certo. E até a pesquisa de vocês é parecida Sim, também? É, então, é parecida. A gente, na verdade, a gente trabalha com reconstrução do clima, né, do planeta no passado. Eu tô focada na reconstrução do pH e a Júlia tá focada na reconstrução do oxigênio da água do mar. Muito interessante. Mas é bom, porque acaba que a gente se ajuda e a gente se entende, principalmente questão de rotina, né? Rotina de laboratório, das coisas, né, paralelas ao doutorado que você tem que fazer. É muito bom. Então, falando sobre isso, né, sobre as pesquisas de vocês, como é o dia a dia, assim, de pesquisador, né? Porque o doutorando aqui já é um pesquisador, né? Sim, é um grande caos. é um grande caos, uma grande confusão. É. Não é só pesquisa, né? Muita gente acha, ah, você só estuda, ah, você só pesquisa. Mas tem muita coisa por trás, né? Assim, a gente tem que ir atrás de verba para fazer análise, no nosso caso, né? Porque em outros países tem laboratórios que têm verba para fazer as análises e tudo, então é diferente. Mas a gente não, a gente tem que escrever projeto para isso, projeto para aquilo, projeto para travel support, para a gente conseguir ir para congresso e não pagar do nosso próprio bolso, porque os nossos orientadores não pagam, né? Não tem grandes projetos que financiem. E aí, fora isso, tem curso que você tem que fazer para melhorar uma habilidade num software ou também das soft skills. Então, tem muita coisa por trás, não é fácil, tem vários desafios, assim. Quando eu achei que eu estava preparada, realmente, eu me iludi. E aí na primeira semana, eu nunca esqueço, na primeira semana eu levei um baque, assim, porque logo que eu entrei, eu comecei em janeiro, e em janeiro é quando a gente tem os seminários anuais do nosso programa de doutorado, e onde os alunos apresentam as suas evoluções, né, o seu progresso naquele ano. Então a gente tem 3 seminários e o último é a apresentação da tese, né? E é em inglês, porque geralmente os programas de doutorado aqui em Portugal é em inglês. Até tem muita gente que quer fazer o doutorado e não sabe que, né, as aulas, enfim, tem uns que não tem aula, como é o nosso, mas os cursos Summer Schools, assim, é tudo em inglês, apresentação em congresso e os seminários que a gente tem que apresentar e a nossa tese. E eu sabia disso, né, obviamente. Só que quando eu vi as pessoas apresentando e a desenvoltura no inglês e tudo, eu fiquei chocada, assim, eu entrei em pânico, porque apesar de ter estudei inglês, né, eu não fiz desde pequena nem nada, eu fiz um curso básico porque eu vi que eu precisava de ler artigo na iniciação, durante a graduação. Isso no Brasil ainda. Isso no Brasil ainda, então eu sabia e eu também fiz um intercâmbio de 6 meses na Inglaterra e me ajudou muito. Eu sempre tive um bloqueio com o inglês e aí quando eu estava desbloqueando o inglês eu voltei para o Brasil, mas eu praticava, mas não era aquela rotina né, de você falar todos os dias, né, treinar e tudo. Então, eu tinha esse bloqueio, desbloqueei um pouco e depois bloqueei de novo, que aí foi quando eu comecei o doutorado.
E aí eu falei, meu Deus, como que daqui a um ano eu vou apresentar meu seminário em inglês? Eu não sei nem explicar direito em português. Entrei em pânico, comecei a ir atrás e a gente pode falar disso depois, mas hoje em dia eu tenho muito mais confiança, porque eu fui atrás, porque eu treinei muito. A gente no laboratório, né, também tem a rotina com as pessoas de fora, sei lá, Muito estrangeiro, muito. muito estrangeiro e também minha orientadora, no caso, ela é alemã, então a gente se comunica em inglês, isso também foi muito bom para Sim, que é o dia a treinar. dia, né, da comunicação. É que eu acho assim, legal só para quem não conhece como é que funciona o doutorado fora do Brasil, né? É um pouco diferente, né? Daquilo que a gente está acostumado no Brasil, que são 4 anos, e você tem que terminar naqueles 4 anos, e você tem aulas durante 2 anos, depois você desenvolve sua tese. E aqui, não só aqui em Portugal, né? Como na Europa no todo, é um pouco diferente. Os programas de doutorado, eles têm uma certa autonomia, né? Eles têm ali um mínimo que eles têm que cumprir, né? Segundo a lei de cada país, ou da União Europeia, e o resto eles que decidem. Então, existem programas de doutorado onde você faz matérias obrigatórias. Existem programas de doutorados, como é o caso do nosso, que eles são 100% focados na pesquisa. Então, o que a gente tem que fazer, né, no nosso programa específico, a gente tem que cumprir uma carga horária de créditos, que a gente cumpre do jeito que a gente quiser. Uhum. Pode ser se matriculando numa matéria, pode ser indo para congresso, no nosso caso, né, que nós somos oceanógrafas, fazendo trabalho de campo, embarcadas, enfim, né, tem uma série de possibilidades. E o nosso programa, a língua oficial dele é o inglês, a grande maioria dos programas são em inglês, porque muita gente do resto da Europa vem para Portugal. Por quê? Portugal é um país mais barato, custo de vida, comparado com outros países. O clima é bom, então a gente tem as 4 estações do ano bem demarcadas aqui, só que o inverno não é rigoroso, como, por exemplo, na Alemanha. Então as pessoas gostam de vir para cá por causa disso. Uhum. Tem praia, então vem muito estrangeiro. E por causa disso que eles fazem os programas em inglês, para abranger essas pessoas todas. Então, quando alguém vem falar que eu quero fazer o doutorado em Portugal porque vai ser mais fácil, porque meu inglês não é bom. A É uma gente, ilusão. a gente não recomenda que a pessoa venha, né? É até isso que eu queria, né, queria deixar frisado aqui, queria frisar aqui, muita gente fala isso, os brasileiros, principalmente, né, que é o meu público, é o de vocês também. Então, o Uhum, brasileiro tem muito isso, que vai para Portugal porque fala português, então não vou precisar de outro idioma. Primeiro, se você estiver vindo, né? Eu até vai, se não tiver saído, eu acho que a de vocês, a entrevista de vocês sai antes e depois sai com a Gabriela, que está falando sobre o TOEFL ITP, né? O ITP é o seguinte: se você vai tentar a Bolsa CAPES, você vai precisar da proficiência. Então, assim, se você não tiver a proficiência, você nem vem. E uhum, se, no caso, você já estiver aqui e tentar a bolsa aqui, ou estiver do Brasil e tentar a bolsa aqui, você vai precisar de qualquer forma do inglês, como vocês estão Uhum. dizendo. Então, dentro, né, do dia a dia de vocês, tem colegas de outros países, orientadora, né, estrangeira, apresentações que, né, não chega nem a ser um congresso, é tipo um seminário, né, como você falou, um sim. seminário, uma Seria o jornada, equivalente, no nosso programa, é o equivalente à qualificação. Qualificação. A gente qualifica qualificação. todo ano, basicamente. E que deve ser em inglês, e eu Uhum, acredito também que artigos vocês precisam escrever também, né? Que sim. é mandatório, assim. Leitura de artigo, eu acredito que todos os artigos, ou 90% deles que vocês leem, sejam em inglês, Sim. né? E assim, E além disso, tem também o networking, né? Porque você vai uhum, deixar de falar falar com outros pesquisadores que estão ali mais à frente, porque por causa dessa barreira da língua vai te impedir de ir para muitos outros lugares. Então, é complicado. É o que a gente gosta de deixar muito claro para todo mundo que a gente atende, né, para o público no nosso Instagram, é que não basta você terminar um doutorado. Não basta. Você tem que fazer
muitas coisas para o seu currículo ser bom, então participar de muitos congressos, fazer muitas apresentações, fazer apresentação oral em congresso, que eu sei que é meio pânico, mas tem que fazer, porque você tem que mostrar que você tem essa habilidade desenvolvida. Você tem que fazer parcerias com outros pesquisadores, então com certeza vai ser gente estrangeira. E tudo isso é para enriquecer o seu currículo. Uhum. E junto com isso você vai fazendo a networking. Você tem que ter uma rede de networking, porque são essas pessoas que vão te mandar vaga de contrato de pós-doc, vaga de assistente de pesquisa, né? As pessoas vão lembrar de você e vão te mandar. Então, é Exato. assim que você consegue, né, seguir na carreira. Se você ficar dentro da sua bolha, com vergonha de falar, sem se dedicar ao inglês, não adianta ter um doutorado. Só o doutorado não vai te abrir portas. Eu fico nervosa, mas eu adoro apresentação. Ah, Eu também. Eu adoro. eu já apresentei, acho que 2 ou 3 vezes em congresso oral e eu tenho preferido do que fazer pôster. Eu acho que é mais tranquilo, pelo menos eu Melhor, é tenho que carregar porque meu pôster. apresenta só uma vez, né? Porque, tipo, não sei como é aqui, nunca apresentei aqui. Eu achei a mesma coisa. Pôster, sempre que chega alguém, você vai ter que explicar de novo. Explicar de Mas novo. sabe que eu acho que o pôster é um ótimo, eu também acho que é muito mais cansativo, mas eu acho que o pôster ele te ajuda tanto de várias formas, e principalmente nessa questão de apresentação, porque você apresenta tanto e Também, você apresenta uma vez. Primeira vez é E catastrófica. catastrófica, aí você fala, não. Aí da segunda vez você já melhora. Aí na terceira, quando acaba o congresso, você já pode fazer uma apresentação oral ali que já vai estar Exato. pronta. Quando eu fiz um curso, né, de formação em inglês para fins acadêmicos na Universidade de Coimbra, e aí foram 2 semestres. Um segundo semestre era focado nas apresentações. Então a gente fez uma apresentação em grupo, oral, uma em dupla de pôster, só para treinar essas duas, né? Aí depois, Uhum. para valer, uma de pôster, com um tema que a gente quisesse, que a gente estivesse estudando, e aí a gente tinha que imprimir o posterzinho lá, e vieram outros alunos, né, das outras turmas. E aí depois, no fim, teve uma apresentação oral, não sei se vocês já ouviram falar, tipo estilo Petchakutia. 6 minutos por slide, dá 20 e poucos minutos e você tem que. E os Ah, slides vão passando sozinhos e você vai explicando sua. Nossa Senhora, maratona. E aí a gente fez essas apresentações e foi ótimo, assim. Pelo menos já treinei alguma coisa para quando começar de verdade as minhas, né, do doutorado. Eu não sei nem o que. Outra coisa que eu lembrei aqui é que eu acho que é uma grande ilusão as pessoas tentarem fugir do inglês, mesmo no Brasil. Uhum. Porque eu lembro agora aqui no meu mestrado, eu tive que apresentar o TOEFL. Eu tive que apresentar o E, TOEFL ITP, sério? sério, e eu tinha que ter uma pontuação mínima Para entrar no olha para só. mestrado? entrar no mestrado. Era isso, era a prova dissertativa da área que eu escolhi, e o currículo. Isso Porque cada somava ponto. programa tem a liberdade de fazer suas regras, né, em relação à Uhum. proficiência. Tudo para falar que não adianta, porque você vai deixar de fazer o programa que você quer por causa do inglês, sabe? E eu sei que é uma dificuldade, eu falo porque eu conheço muita gente que passa pela mesma questão que eu passei de, eu não sei falar inglês, eu não tenho capacidade. Só que o brasileiro se diminui muito, né? Uhum. E tem medo de falar, tem vergonha, que a gente tem medo de ser julgado, porque a gente vê tanta gente falando bem e tal, só que na verdade, quando você vai fazendo, né, vivendo as coisas, você vai vendo que é importante você passar a mensagem e não você faz lá a frase perfeitamente, gramaticalmente. Claro que isso é Isso. importante você sempre desenvolver, mas o que importa mesmo é a mensagem que você Isso. passa. E uma vez que você consegue passar a mensagem, você consegue fazer qualquer coisa. Isso. E essa gramática mais correta e tal, uso das palavras, isso vem com a prática. Isso vem com E a você prática. prestar atenção no que você está Isso. falando, aí você mesmo se corrige. Então, se você não fala, você não pratica. Exatamente. Não adianta ficar só na teoria. Se você não for praticar, essa fluidez, ela não vem. Eu E lembro quando eu mudei aqui para Portugal, fazia, né, inglês no Brasil desde criança, né? Mas assim, óbvio que meu inglês não era perfeito, porque eu nunca tinha saído do Brasil, fui sair do Brasil já
Depois da faculdade, quando eu já estava trabalhando, né, para viajar, assim, a turismo e testar realmente meu Uhum. inglês na prática, né, não conversava com estrangeiros, essas coisas. E quando eu mudei aqui para Portugal, eu estava muito travada. Porque eu cheguei aqui, eu vi essa realidade do inglês, principalmente no nosso grupo de pesquisa, que a gente recebe muito estrangeiro, né, para fazer ou uma parte da graduação, né, que na Europa tem muito isso do pessoal vir para ir para outro país fazer o último ano da graduação, Erasmus, né? ou aluno de mestrado, e aí a chefe do nosso grupo espera que os alunos de doutorado, que eles absorvam essas pessoas, né, e ajudem e tal. E aí eu tinha que conversar com essas pessoas, eu ficava muito nervosa, com muita vergonha. E aí que eu fui perceber que só o brasileiro que tem vergonha. O É, resto das pessoas que não eram nativas em inglês, assim como eu, tipo o pessoal da Hungria, da França, da Espanha, eles não têm vergonha. Eles podem falar errado, mas eles não estão nem aí. Então, por que que a gente tem vergonha? a E aí gente, eu fui fazer um curso de conversação na Universidade de Lisboa para tentar me desbloquear. Foi um curso muito bom, inclusive recomendo. O professor era australiano e aí teve um dia que depois da aula ele me chamou e falou assim: Aline, você sabe falar? Por que que você fica se boicotando? Aí eu falei: porque eu tenho vergonha de errar e tal. Aí ele: não tenha vergonha. Se alguém está aprendendo português, fala com você alguma coisa errada em português, você ri da pessoa? Você julga a pessoa? Eu falei: não. Ele falou: então é a mesma coisa. o brasileiro, ele tem isso. Porque o brasileiro já vem traumatizado, não é? A gente, enfim, tem vários problemas na educação, mas ele já vem com aquele trauma, já vem com receio, eu nunca vou conseguir falar. Como Júlia falou, a gente não sabe a capacidade que a gente tem. A gente só vai saber a capacidade que a gente tem quando a gente se colocar, né? No Uhum, desafio, quando a gente uhum, colocar a cara mesmo para bater. Então, assim, com o idioma é a mesma coisa. Se a pessoa não acredita que é possível aprender, ela não vai aprender. Então, isso aí é um mindset, né? Você tem que ter um mindset que você é capaz de aprender e você é capaz de se comunicar. E a comunicação correta, que sei lá se isso existe, né? Comunicação correta. uhum. O que, É o que verdade. importa é a mensagem. A fluidez só vem com a prática. Então, assim, não adianta. E não adianta, como vocês disseram, correr do inglês, porque chegou a hora que o inglês pega a pessoa, né? Se você quer ter uma vida acadêmica de sucesso, se você quer realmente ser um pesquisador ou um professor, fazer um doutorado fora, você precisa do inglês. Isso aí não tem, não é uma opção, não é opcional, é essencial. E fora a parte assim, falando profissionalmente, né? O inglês ele te proporciona tantas experiências que você nem consegue imaginar. Então você conhece outras culturas, porque felizmente ou infelizmente o inglês é a língua universal, né? Uhum. Então você consegue trocar ideia com outras pessoas de outras culturas, de lugares que você nunca imaginou que você fosse conhecer, ou que você fosse saber alguma coisa daquele lugar. Você consegue se virar, tipo, eu perdi o medo. Depois que eu vi que eu conseguia resolver problemas usando o inglês, mesmo que eu desse voltas e voltas e voltas, mas eu conseguisse falar o que eu precisava e tudo, você fala, eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso viajar para qualquer lugar que eu vou conseguir me virar. Não importa se seja por mímica, se eu esquecer uma palavra, eu vou saber chegar naquela palavra, então te desbloqueia muitas possibilidades, É muitas libertador, né? experiências. É libertador, é essa palavra mesmo. É. Como foi a questão para vocês de bolsa, né, de doutorado? A Aline já adiantou que teve que tentar 2 vezes a bolsa. Como é que funciona assim as bolsas aqui em Portugal? Aqui em Portugal, a gente tem um equivalente ao CNPq CAPES no Brasil, né, que é a FCT, e a FCT que banca aí todas as bolsas, né? Obviamente que podem ter orientadores que têm um projeto grande, então esse projeto né, de fonte de financiamento de fora de Portugal, Uhum. e aí não vai ser FCT, mas se, por exemplo, é um projeto financiado por Portugal, a bolsa também é gerida pela FCT. E basicamente, né, você tem 3 formas, né, de ter uma bolsa. Ou é através de algum projeto, né, de algum orientador que tenha, né, esse financiamento, mas é bem difícil. Ou você concorre ao Concurso Nacional de Bolsas aqui em Portugal,
que é a forma como a Júlia entrou e foi como a forma que eu tentei 2 vezes não consegui, porque eu consegui a minha bolsa. A FCT, algumas vezes, ela faz como tem no Brasil, né? Que os programas recebem um número de bolsas da CAPES ou do CNPq, né? Uhum. E a FCT, algumas vezes, para alguns programas de doutorado de excelência, ela distribui algumas bolsas. Falar aqui, vocês têm 10 bolsas, e vocês fazem o processo seletivo de vocês. Esse Uhum. processo seletivo, ele é igual ao concurso nacional de bolsas, são os mesmos documentos, você tem que apresentar as mesmas coisas, tem que ter um projeto, tem que ter orientador, e eles sempre pedem no final uma entrevista, e a entrevista em inglês, Inglês. porque é a exigência que você saiba falar inglês. Então, eles sempre pedem uma entrevista em inglês, eu fiz essa entrevista. Então, o que acontece? Eu tentei a primeira vez, não passei no concurso nacional, tentei a segunda, não passei. Aí, antes de eu tentar a terceira vez, que eu acredito que eu iria conseguir, porque eu aprendi, né, Uhum. como aplicar com os meus erros, apareceu essa oportunidade no meu programa, eu apliquei e fui uma das selecionadas, né? Já estava com tudo pronto, né? Não, já estava tudo pronto. Assim, se Tava- não fosse essa, ia ser, porque essa minha seleção foi em dezembro, janeiro, e o concurso nacional de bolsa sempre abre em março. Então, assim, se eu não tivesse passado nessa, aí em março eu tentaria e É. eu já consegui, né? E aí, para qualquer uma dessas opções de bolsa, né, que eu falei, você concorre com carta de motivação. As cartas de recomendação não são mais obrigatórias, mas é ideal que você mande. Você tem que ter um projeto, você tem que ter orientador, você tem que ter o aceite da instituição. Não precisa estar matriculado no programa de doutorado, tá? Você pode fazer tudo isso do Brasil, não precisa nem estar aqui. Essa parte acho que causa muita dúvida, né? É, Porque é muito diferente do Brasil, essa parte. Que a gente sim. aplica direto com o programa, e aí Uhum. depois aqui vai ver se o programa tem bolsa e tudo mais. E A no gente caso nem é diferente. recomenda que as pessoas se Sim, matriculem bem antes. A gente fala antes. assim, gente, se você está no Brasil ainda e você não tem condições de vir para cá e tal, aplica para a bolsa, consegue a bolsa e aí sim você faz a sua matrícula. Uhum. Porque quando você ganha a bolsa, é impossível você não ser aceito no programa de doutorado. É, É porque já impossível. está com Você está praticamente com tudo, você tem um 80% ali, né? projeto, você tem o É, orientador, você tem a bolsa. Você já conseguiu o mais difícil. É. é. Então, o processo aqui é diferente, né? Porque no Brasil, geralmente, você aplica, pelo menos foi assim no meu mestrado. Se Uhum, você é um dos primeiros colocados, eles têm X bolsas, você Isso. acaba ganhando. Aqui uhum. não. Aqui você primeiro aplica para bolsa, claro, se você quer bolsa, né? Porque tem gente que vem fazer só doutorado sem a bolsa. Que trabalha em outra coisa e Trabalha tal, né? fora, né? Então, primeiro você aplica para a bolsa, que no meu caso foi, eu participei do concurso nacional que abriu em março, apliquei para a bolsa e só quando eu passei eu me matriculei no doutorado, porque aí também as universidades sabem do concurso e você acaba se isentando de várias taxas que bolseiro não paga. Então, é assim, isso também acaba facilitando para o visto. Na hora de aplicar para o visto, você não precisa demonstrar que você tem condições ou que alguém vai te sustentar fora, né? Uhum. Você assinala só que você vai ganhar a bolsa, que já vai ser uma forma de você mostrar que tem condições de viver aqui. E então, é uma coisa meio que embolada na outra. É um processo só, de uma vez toda. Então, aqui em Portugal é o contrário, tá, gente? Primeiro bolsa, depois se inscreve no doutorado. Agora, É, no Brasil, é o doutorado é ideal. bolsa. A É. ordem é diferente. E também tem uma coisa importante, porque você consegue aplicar e preparar todos os documentos escrevendo em português, Uhum. mas a gente recomenda no nosso curso que faça tudo em inglês, porque nem todos os avaliadores são Nativo. nativos, né? Olha isso. Então, Tem duas questões, né? Tem essa de alguns avaliadores, né? Que são chamados para avaliar. Eles falam português, mas eles não são nativos em português. Uhum. Então, ele pode não entender algo que você escreva, porque também tem a questão do português de Portugal não é igual ao português Brasil,
né? São a mesma língua, mas elas, né, se desenvolveram independentes e é bem diferente. Então, às vezes você pode escrever alguma coisa no português do Brasil e o avaliador não entender, ou levar a mal, ou achar que você escreveu errado. E a gente sabe que, né, nem todo mundo gosta de estrangeiro, é uma realidade, né, que a gente tem que falar, existe sim a xenofobia. Então, quando você faz sua aplicação em inglês, Você você... se equivale a todas as Exato. pessoas. Porque aí o avaliador não sabe quem é você, só está olhando seu projeto, né? Eu acredito só. Sim, eu acho que eles não veem a nacionalidade, mas se eles leem seu projeto em português do Brasil, eles sabem que aquilo é português do Brasil. Quando alguém procura a gente e fala, mas eu não vou conseguir escrever em inglês. Fala, tá bom, então você paga alguém para traduzir o seu português para o português de Portugal, para não ter problemas. Então, é realmente melhor que as pessoas apliquem em inglês. Se a pessoa não conseguir escrever, pedir para alguém traduzir, é melhor que peça para traduzir em inglês, então. É, exato. Sim. Então, Né? E aí também por isso que quando a gente lança o nosso curso, a gente lança com muitos meses de antecedência, né? Porque não é só só preparar 5 documentos. Não, primeiro que não é só isso, né? Tem muita coisa que envolve, a gente vai falar mais pra frente, mas é também você preparar os documentos todos em inglês. A carta de motivação já é difícil a gente escrever em português, né? Ainda mais a gente que não está acostumado com um texto, né? Ressaltando nossas habilidades e tudo, nossa trajetória. E imagina passar por inglês. Você tem que ter ali as expressões, escrever tudo meio que contando uma história, linkando um parágrafo no outro. Não é um documento fácil de fazer. Então a gente lança, sei lá, 5 meses, né? é, Antes do concurso abrir, que é geralmente em março, porque é preparar a documentação e preparar em inglês. O pré-projeto, a carta de motivação, arranjar um orientador. arrumar orientador, e muitas vezes você tem que mandar um e-mail em inglês, porque muitos pesquisadores aqui, né, também não são portugueses. E é isso, assim, é inglês para tudo mesmo. Então, depois dessa trajetória, né, toda essa saga, inclusive de Aline, para conseguir a bolsa da FCT, enfim, com toda essa experiência, né, que vocês acumularam durante esse tempo, vocês tiveram uma ideia, ótima ideia, na verdade, de ajudar outras pessoas que também querem vir fazer doutorado aqui, né, ou doutoramento, como eles chamam aqui, com bolsa FCT. E aí, então, surgiu um curso, né? Então, me fala aí um pouco mais sobre esse curso. Surgiu quando eu estava ajudando a Júlia, né, a aplicar. Eu já tinha ajudado outras pessoas antes da Júlia, Então, também nesse você mesmo não meio. só fez o seu várias vezes, como também o seu. Aqui já tem um case de sucesso, que é a Júlia. É, e o meu foi a primeira tentativa. Foi, Primeira da Júlia foi a tentativa, primeira ó. tentativa e ela ficou super bem colocada. E tem outros amigos também que você ajudou, então. Tem. Tinha outras pessoas também que vinham perguntar, né? E aí eu falava, olha, eu fiz isso na minha aplicação e deu errado, então não faça assim. Uhum. Então eu acho que o nosso curso ele é muito baseado no que deu errado. Então é tudo tipo, não faça isso, né? Eu acho que quando a pessoa assiste nossas aulas, né? Que nosso curso é de aulas gravadas, tem algumas aulas ao vivo também que a gente faz para tirar dúvidas e comentar assuntos. Eu acho que as pessoas mais escutam nas nossas aulas é assim, faça desse jeito, não faça desse jeito, porque se você fizer desse jeito, vai dar errado. E ainda teve mentorando nosso que fez de como a gente falou para não fazer e ficou uma posição abaixo por causa desse Micro micro erro. erro. E aí, quando, né, voltando à história de como aconteceu, foi quando eu tava ajudando a Júlia, e aí eu tava. E quando eu tava ajudando a Júlia, eu já tinha conseguido a minha bolsa, né, nesse outro sistema. E quando a gente, né, tava naquele processo dela preparar tudo e tal, aí a gente começou a pensar que não tinha, né, um conteúdo disponível na internet sobre bolsas em Portugal. Uhum. Porque não é só também o processo de bolsas, é toda a documentação dos diplomas que você tem que preparar no Brasil. E é muito, assim, a cada passinho mínimo, que se você não deixa de fazer um, você já não consegue fazer a revalidação
no prazo certo. E Uhum. aí até eu lembro que meu pai falou, nossa, não tem alguém que ajude nesse processo de documentação e tal, porque é muito complexo. Eu sempre ia sair correndo atrás de cartório, disso, daquilo, para não ter nenhum erro. E não existe. E muita gente acaba perdendo a bolsa porque não fez do jeito correto, sabe? Nesses mínimos detalhes. Então a Aline falava, faz isso agora. E aí também isso entra a organização, né? Você tem que ter tudo muito organizado, porque se você perde um passo ali, já era, o processo inteiro. Vai agora faz isso, procura aquilo. E também a gente foi descobrindo outro jeito de fazer. Por exemplo, a revalidação do diploma não é só você revalidar o diploma. Você precisa converter a sua nota para a escala portuguesa. Se você não faz isso, você não consegue concorrer de igual para igual com os portugueses, né? Então, depende do programa de pós-graduação no Brasil. Então, tem uns que são conceitos A, B, C, D, tem uns que são notas, tem uns que são diferentes. E no meu caso foi diferente do da Aline. Então, aí, a partir disso, a gente já descobriu um outro jeito de conseguir fazer essa conversão, né? E uns 3, pelo menos, ou mais, Tiveram esse nossos tiveram problema. esse problema do conceito de transformar em nota numérica e depois passar para fazer a conversão e tudo. Então, esses mini passos são muito importantes. Então, no nosso curso, a gente aborda tudo isso, né? Mas foi graças à Aline também que tudo deu muito certo para mim nos prazos e tal, porque eu fiz de acordo com o que ela já sabia que ela tinha feito, tinha errado e conseguiu. Meus erros. Só para concluir É, nossa junção, É. a gente viu que era muito importante a gente divulgar para as pessoas que também têm vontade, né, de fazer doutorado aqui, mas acabam desistindo porque é muito complexo. E aí surgiu a ideia da gente fazer o Instagram. E mais para frente a gente também foi vendo que tinham vários cursos sobre preparar documento e tudo, mas nenhum falava muito sobre Portugal. E a gente sabe a paixão que os brasileiros têm por Portugal e querem vir por causa do clima, por causa de, enfim, de N coisas. E aí a gente falou, por que que então a gente não faz um curso, né? Não só no Instagram. A gente compila todas as nossas informações e tudo, nosso conhecimento. A Aline também já tinha ajudado outros amigos, eu também já tinha participado de várias aplicações, então aprendi muita coisa. E a gente decidiu fazer o curso. Primeiro, a gente tinha mentorandos, a gente fazia mentorias, só que a gente foi Particulares. vendo que é muito cansativo. E, fazendo doutorado é assim, já é difícil o que a gente faz, é, mas a gente achou que o curso fosse abranger muitas outras pessoas, porque, né, pela questão do tempo mesmo, da gente não é, conseguir mentorar mais de 2 pessoas por ano, porque é um trabalho muito difícil. Não, e sem contar o fuso horário, né? Tipo, é, agora a gente tá 4 horas no Brasil, então para a gente dar aula meia-noite para uma pessoa que trabalha durante o dia, não tinha condição para gente. Então, o curso é bom por causa disso, né? Porque você faz quando você é. assiste as aulas no momento que você tiver tempo, no horário que você quiser assistir. E a gente está lá sempre para tirar dúvida das pessoas, né? Os nossos alunos têm um grupo no Telegram para fazer networking, né? Se apoiarem mutuamente e também tirar, né, todas as dúvidas, porque a gente fala que às vezes a gente recebe a mesma dúvida 5 vezes no Uhum. mesmo dia. Gente, manda no grupo, porque a gente responde uma vez só, e se vocês continuarem com dúvida, a gente discute o tema e fica mais fácil. E no nosso Instagram também, né? Quem estiver assistindo, tiver curiosidade, é a PhD com bolsa, tudo junto. Vou deixar todos os E links, os contatos das meninas, Instagram, e-mail e sim, link também para o curso aqui na descrição do vídeo. Para o nosso site também, que tem né? outras informações. Outras Aí no informações. nosso Instagram a gente está lá diariamente, então vocês conseguem acompanhar nossa rotina maluca e, né, uma parte mais pessoal, assim, nossa. E aí, E, hum, e a gente também faz muito post sobre vida acadêmica, sobre coisas que todo acadêmico deveria saber, coisas que a gente gostaria de saber assim que a gente entrou na graduação.
E tem uma coisa que eu vi no curso que nos cursos que vocês estão lançando, achei interessante, que é planejamento de carreira. Achei bem interessante essa parte desse módulo. O planejamento de carreira é algo muito comum fora do Brasil e que a gente não tem. Eu não tive, pelo menos no Brasil, nem na graduação, nem no mestrado, né? Fica tudo muito no ar, tudo muito misterioso. Então, as pessoas fazem um mistério, né, de como É, conseguir uma vaga, de como conseguir uma bolsa. Eu acho isso horrível. Então, o PhD com bolsa é muito por causa disso também, porque eu não quero que as pessoas que têm vontade, têm o mesmo sonho que eu tive, né, de vir para cá, passem pelo que eu passei por causa de besteira, sabe? Por causa de pessoas que falam informações erradas ou que ficam no mistério de como conseguiu a bolsa. A gente fala tudo que o nosso objetivo, a gente fala que o nosso sucesso é os nossos alunos conseguindo as bolsas. exato. Isso é o nosso sucesso. Então, o planejamento de carreira vem com isso, né? Nosso curso agora a gente tem 2 aulas de planejamento de carreira que foram baseadas num curso que eu fiz no meu. Eu tenho aqui uma bolsa que é tipo doutorado sanduíche no Brasil. E aí eu passo uns meses em Barcelona de vez em quando para fazer umas análises e lá eu fiz um curso de planejamento de carreira e tipo assim, abriu a minha mente e eu queria passar muito isso para as pessoas. Foi uma aula que a gente fez em cima da hora agora, mas eu acho que todo mundo vai gostar, espero que goste. E também tem uma outra aula que eu acho muito interessante, porque assim, o nosso curso é focado nas bolsas de doutorado em Portugal, mas os nossos alunos conseguem, com todo o material que a gente dá, né? A gente também não só disponibiliza as aulas, mas também a gente dá vários materiais complementares muito bons. Inclusive, nossos alunos deixaram feedback para a gente que eles gostaram muito, assim, né? A gente exemplifica e-mail, carta de motivação, como pedir uma carta de recomendação, essas coisas. Mas tem uma aula muito interessante que a gente gravou agora, que é Como se preparar para como o se preparar para o doutorado? doutorado. Então, se você está na graduação, você consegue usar para fazer o mestrado ou o doutorado. E também pessoas que querem tentar outras bolsas fora de Portugal também conseguem usar esse material para fazer, porque são basicamente os mesmos documentos, né? Principalmente carta de motivação, como entrar em contato com o possível orientador. Eu acho que atende todo mundo, né? Porque a gente fala, é sempre bom você ter um plano B. Então, você vai aplicar para a bolsa aqui em Portugal, mas a gente te ensina a buscar outras bolsas na Europa, porque você tem que ter um plano B, porque e se não der certo, né? Se o seu currículo não é bom, você fez uma aplicação ótima, mas seu currículo é fraco e todo mundo no seu painel tem um monte de coisa no currículo, pode acontecer, né? É. Então, a gente sempre fala, tem um plano B, a gente te ensina a procurar um plano B, e quando você acha teu plano B, você consegue aplicar para essa outra bolsa também com o que a gente te ensina. Porque Ótimo. é basicamente tudo a mesma coisa. Carta de motivação, gente, é a mesma coisa para tudo, sabe? É a mesma estrutura. Carta de recomendação, a forma como você pede uma carta de recomendação é a mesma para qualquer bolsa. E as coisas que você precisa ter no seu currículo para fazer um mestrado, doutorado, tá tudo nessa aula, assim. Então, a pessoa pode estar na graduação, o curso vai servir para ela se ela quer se preparar. Então, a gente deixou toda lá todas as nossas dicas, o que a gente fez que deu certo e o que a gente teria feito a mais se a gente soubesse antes, né? E assim, eu acho interessante que quem pensa numa vida, né, numa vida acadêmica, que pensa no doutorado, tem que começar a pensar logo, né? Se Sim, possível, desde a graduação. Claro que nem sempre as pessoas vão tem as fazendo, certezas. faz mestrado. Eu mesma entrei no doutorado depois de quase 6 anos que eu terminei o mestrado, né? Mas, enfim, eu sabia o que eu estava fazendo, eu não fiquei assim, Uhum. né? Outra coisa importante também, eu acho que tudo isso deu certo pra gente, né? A gente chegou onde a gente sempre quis e também conseguir manter o nosso doutorado, nossa vida pessoal, manter o PhD com bolsa, a gente é muito organizada, assim. A Aline é mais organizada que eu. Mas eu também tenho os meus momentos que eu sou muito organizada, eu tô um pouco mais leve e tudo. Então, Mas a organização é essencial, porque se você não tem ali um panorama das datas, dos deadlines, das bolsas, o que cada bolsa precisa e tal, o que você vai fazer por dia, você acaba se perdendo.
E para isso também a gente recentemente lançou o nosso planner acadêmico, que a gente desenvolveu com base nas nossas experiências, nos cursos que a gente já fez, que eu era louca do Bullet Journal, e a Aline também das organizações e tal, a gente desenvolveu esse planner e tem até um manualzinho de instruções como usar, Muito bom. qual é a melhor forma, né? Então, para quem tiver interesse também, ele tá sendo muito útil para a gente, assim, eu uso todos os dias, eu organizo minhas semanas todos os domingos, quando começa o mês eu já coloco ali as minhas metas, isso te dá um panorama do que você precisa fazer naquele mês para conquistar a sua meta final, né? É a metodologia que a gente usa para se organizar, para dar conta de tudo, que é isso, né, que a gente já estava falando antes, que não adianta você fazer o doutorado, você tem que fazer muitas coisas em paralelo para ter um currículo digno de um doutor, né? E poder concorrer depois para as vagas depois do doutorado, porque existe vida depois do doutorado, dizem. Não sabemos Eu não ainda. sei ainda, mas dizem que tem. E você tem que estar Então, preparado, né? Então, o plano é para quem está enfim, quer se organizar na vida, principalmente de Para estudo, qualquer né? pessoa Qualquer que pessoa. quer, tá meio perdido, não sabe como se organizar, a gente tem lá tudo explicadinho. Como usar cada template, para que isso serve, que horas você usa, que informação que você tem que colocar naquele, no outro. E é digital. Então a pessoa compra e só é imprimir. isso. Ou usar no computador ou no tablet. Eu tenho usado o impresso, eu devia ter usado no iPad. Tem dado muito certo, assim. A gente tem várias pessoas usando, inclusive colegas nossos de pesquisa. Olha só, metodologia comprovada. Não, tá funcionando, tá legal. O link também vai estar aqui, tá, pessoal? Na descrição, o planner, dê uma olhadinha. Enfim, tudo que a gente falar vai ficar tudo aqui na descrição. Então a gente queria convidar vocês para conhecer o nosso Instagram, o PhD com Bolsa, e acompanhar a gente lá, a nossa vida acadêmica. A gente espera poder inspirar vocês. E também o nosso curso, que é o Mapa do PhD com Bolsa, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês que estão na graduação, no mestrado, ou que já estão perseguindo aí, né, oportunidade de doutorado. A turma ela fica aberta até dia 10 agora de outubro, e a gente depois não abre mais. Por quê? Porque senão não dá tempo de vocês fazerem tudo o que precisa fazer, principalmente a revalidação dos diplomas, tá? Por isso que a gente fecha a turma e não abre mais. Então, fecha agora dia 10, depois só ano que vem. Porque é o que a gente já falou, nosso interesse é que vocês consigam a bolsa. Então, a gente não vai abrir uma turma em cima da hora só para, né, pegar o dinheiro de vocês e vocês não terem tempo de fazer uma aplicação de qualidade. Não é esse o intuito. No nosso site, a gente tem lá as perguntas frequentes, os links para porque a gente tem o plano Plus e o plano Standard, e lá a gente explica tudo certinho qual a diferença dos dois. E também na plataforma, que é a plataforma do QIFI, onde a gente disponibiliza o curso, tem todas as aulas, todos os materiais, outras perguntas frequentes, então dá uma olhadinha lá, e se vocês tiverem qualquer outra dúvida também, a gente escreve no nosso site, no e-mail, no nosso Instagram, a gente sempre está ali respondendo as perguntas. E acho que finalizar com uma frase motivacional, Que a gente adora. que a gente adora, é que quando a gente tem um sonho, né, um objetivo, a gente nunca acha que tem coisa que a gente acha que é impossível. Então, assim, eu e a Aline, a gente fala, né, por nós, que eu achava que era impossível conseguir, que eu não tinha potencial, mas o segredo é tentar. Porque se você não tenta, você nunca vai saber se você vai conseguir ou não. E além disso, também é você persistir e você dar o seu melhor em todos os documentos, ler muitos editais, seja qualquer vaga, leia os mínimos detalhes, e isso faz a diferença no final. Então é isso, nada é impossível. Corram atrás se é isso que vocês querem. E E a se gente está. preparem. Se preparem. E a gente está aqui, torcendo para o sucesso de todo mundo. Então é isso. Obrigada, meninas, pela disponibilidade em me dar essa entrevista aqui. Sucesso no curso. E, pessoal, qualquer coisa, entre em contato, tem e-mail, tem Instagram, tem tudo aqui
Não deixem para a última hora para se preparar. Essa aqui é a minha frase favorita. É igual o TOEFL, é igual também prova, né, de Todos os vestibular. professores sempre digo, se preparem, porque a preparação é a chave de tudo, né? Então é isso. Obrigada, meninas. Obrigada a você, Lorena, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. A gente adora conversar sobre isso, então foi um prazer. Então fiquem ligados aí que vem coisas juntas, PhD com bolsa, mais professora Lorena Luna, em breve. Isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história das meninas. E vocês viram, né, como é importante o inglês no dia a dia do doutorando. Seja no dia a dia no laboratório, para fazer o network, para apresentar trabalhos em congressos, ou até apresentar trabalhos aqui mesmo em Portugal, para ler artigos em inglês. Então, como vocês viram, o inglês domina tudo. Se você quer realmente se preparar para um doutorado fora do Brasil, mesmo que seja em Portugal, você precisa estudar inglês. Não é opcional, é essencial. Então, para isso, gente, desenvolvi um curso que se chama Proficiency Plus. É um curso de escrita e conversação em inglês, para que você prepare o seu inglês para um doutorado fora do Brasil. Nesse curso, você vai aprender a escrever e também a falar inglês. Você pode ser tanto iniciante como já estudar inglês. Não tem problema. Então, se você quer se preparar para um doutorado fora, seja aqui em Portugal ou em outro país, você precisa desenvolver seu inglês. É para isso que a gente tem o Proficiency Plus, que é um curso de escrita e conversação em inglês para pós-graduandos. Nele, você vai conseguir desenvolver essas habilidades para que você tenha uma vida acadêmica de sucesso. Todos os links estarão aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, seja para o curso do PhD com bolsa ou para o Proficiency Plus, me escreve aqui, deixa nos comentários ou me manda um direct lá no Instagram. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Deixa teu like aqui e não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!